Meu nome é Maria Cristina Canella, eu sou professora na UENF desde 2000, então tenho 22 anos de UENF e agora sou professora titular, trabalho no Laboratório de Ciências Químicas na área de Química Ambiental. Eu venho desenvolvendo vários projetos nessa área de Química Ambiental e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os projetos com microplásticos. Bom, o que são microplásticos? Os microplásticos, na verdade, são partículas muito pequenas, menores que 5 milímetros, e essas partículas, elas podem ser consideradas, são normalmente de plásticos, né, claro, mas elas podem ser consideradas primárias ou secundárias. As primárias são aquelas que elas foram fabricadas daquela maneira e chegaram ao ambiente como elas foram fabricadas. Por exemplo, a fibra da nossa roupa, a poeira do próprio pneu dos carros é um tipo de microplástico. Aqueles esfoliantes que normalmente não são baseados em açúcar ou sílica, que tem, na verdade, microesferas de plástico. Sim. Tá? Isso são microplásticos primários. Sim. Os secundários já são aqueles que a gente está mais acostumado a pensar nos plásticos, né? Que vem da decomposição de uma sacola de plástico, da decomposição de alguma garrafa PET, que com a ação de atrito, da luz, a luz influencia muito, depois a gente pode mostrar uns plásticos para vocês, que a gente fez uma irradiação desse plástico e a gente viu como ele mudou, inclusive de cor. Sim. Normalmente a gente tem alguns plásticos em casa, alguns equipamentos, até de ar-condicionado, que uma parte fica mais amarelada. Isso é a ação da luz. E com o tempo eles vão se esfarelando mesmo e formam os microplásticos, que acabam chegando no ambiente. Podem ser via atmosfera, via chuva, que vão chegar até os rios e vão causar aí algumas consequências para os ambientes aquáticos e até mesmo para o ser humano. Os microplásticos, eles são considerados contaminantes emergentes. O que são contaminantes emergentes? São contaminantes que são novos, que se conhece agora, né, mais recentemente pela ciência. E tem poucos estudos ainda, os estudos são muito recentes e alguns estudos já mostram toxicidade, principalmente para micro-organismos no rio, para peixes, para organismos que são considerados filtradores, que podem ter alguma alteração no seu sistema fisiológico. Nos seres humanos já foi encontrado microplásticos tanto no pulmão, tá, quanto no leite materno. Não se conhece exatamente os efeitos, porém, são substâncias que não são naturais, então elas não deveriam estar ali, porque nós não sabemos o efeito a longo prazo e pode ser um efeito que a gente vai descobrir só muitos anos mais tarde. Essa questão que eu falei para vocês da irradiação solar, né, que a luz ela ataca muito facilmente o plástico, tá? A gente pode ver nesse exemplo. Aqui eu tenho, na verdade, um mesoplástico, né? São pequenos pedacinhos de polipropileno, né? Esse polipropileno, ele é fabricado na indústria de polímero para fazer fios, para fazer outros materiais, tá? Então, eu peguei esse daqui, né? Esse daqui branquinho que vocês veem aqui, que vocês praticamente não vê porque tá da cor do papel, é o polipropileno, né? Essas bolinhas de plástico totalmente nova, certo? Esse daqui foi irradiado com luz. Então olha para vocês verem como houve um amarelamento. Esse amarelamento significa que houve uma oxidação do plástico. E essa oxidação vai fazendo com que ele comece a se degradar e a partir. Então, por exemplo, aqui eu tenho o PET. O PET é a garrafa plástica, aquela garrafinha de água, tá vendo? Quando a gente irradiou esses quadradinhos de plástico que estão aqui, ele foi quebrando com a irradiação. Então, foi formando partículas menores ainda, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, o exemplo da poliamida,
Também a amarelinha é a degradada pela luz e a outra é a novinha, zero, né? Que é prístino. Aqui a gente tem um polietileno de alta densidade, eu tenho até uns plásticos que são coloridos, vermelhinhos e tal, e tá mais amarelado aquele que sofreu irradiação. Por que a gente tem essas amostras? Porque a gente também quer testar a metodologia. Como eu disse, essas pesquisas são tão recentes que às vezes até mesmo os processos de coleta e de análise do microplástico tem que ser estudado, entendeu? Por que tem que ser estudado? Porque às vezes a gente está aprendendo a tratar essas amostras. Não tem um guia ainda de como fazer essas análises do ambiente. E no ambiente é vida real. Então a gente vai fazer primeiro uns testes com esse que a gente conhece, até mesmo para ver algumas alterações, né? E depois a gente vai entender um pouco melhor até o tratamento que a gente faz quando a gente chega com o microplástico aqui no laboratório. A gente tem o financiamento maior que a gente tem é do CNPq via Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, né? Então eu faço parte do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Analíticas Avançadas, que a sede está em São Paulo, em Campinas, São Paulo, e que tem financiado essa pesquisa. É um grupo que tem vários pesquisadores no Brasil trabalhando também, e também temos um financiamento da FAPERJ, que é a agência de fomento aqui do estado do Rio de Janeiro, que financiou, né, um equipamento para a gente, para trabalhar também com os microplásticos, e estamos na torcida para que seja aprovado um outro projeto também. Além das bolsas dos meninos, né, embora agora o governo federal esteja com alguns problemas com a bolsa dos meninos, mas eu espero que tudo vai dar certo no futuro. Se você gostou desse material, desse vídeo que a gente fez para mostrar um pouquinho da ciência que nós fazemos aqui na UENF, você se inscreve nesse canal e siga a gente nas redes sociais. Assim você vai saber muito mais do que é feito dentro da universidade que está perto de você.